pessoal. Hoje convidando a doutora Palova. Ela é uma advogada cuja de área de proteção ao médico, principalmente para orientar, trabalhar dentro de um conceito de ética e de moral para ajudar os médicos a se comportarem dentro das exigências do mercado. E um dos assuntos mais em moda agora é a telemedicina, e sobre o que falaremos com ela hoje, como temos que utilizá-la em benefício do paciente e principalmente se este negócio da telemedicina veio para ficar. Tudo bem, doutora Paloma? Olá, professor Efraim, que alegria vê-lo. Estava com saudades de você. Pois, estamos amarrados aqui dentro de casa faz um bom tempo, né? Todo dia parece domingo aqui, né? Tá tudo bem aí? Em Minas parece que temos menos casos que em São Paulo, não é, professor Efraim? Bom, também sou um estadinho bem menorzinho que São Paulo. Mas estou vendo que a curva agora, nestes 2, 3 últimos dias, ela voltou ao que era antes. Nós tínhamos em torno de 400, perto de 500 óbitos todos os dias. E tenho visto que nos 2 últimos dias tem abaixado para 200 e poucos. Esse é um bom sinal. Talvez aqueles 400 que tivemos foi uma questão circunstancial. Torcemos para que seja assim. Aparentemente vai existir flexibilização a partir do dia 10. Deve ser uma mini flexibilização, mas talvez seja um bom momento para começar a tentar voltar a uma vida normal, né? O que você está achando que a telemedicina veio para ficar? Professor Efraim, a telemedicina é um projeto antigo do Conselho Federal de Medicina, sabe? Existe uma resolução do Conselho Federal de 2002, já prevendo a possibilidade da telemedicina. No próprio Código de Ética, o mais recente, o mais novo, no artigo 37, nós temos também a determinação de que a medicina online, ou telemedicina, medicina virtual, né, medicina pelas plataformas, seria regulamentada pelo Conselho. Então, aproveitou-se essa situação periclitante que nós estamos vivendo, né? Reconheceu-se que os hospitais têm que ficar reservados para os casos de Covid, não é, professor? Para os casos mais graves, mas que a população não podia ser desassistida. Então, quando houve a primeira lei federal que determinou a quarentena, né, que todo mundo vai ficar dentro de casa, mas que nem todo mundo está obedecendo, não é verdade, professor? Muito pouca gente, sim. Então, essa lei 13979 de fevereiro, ela já determinou, olha, estamos numa situação de calamidade pública, então vão ser adotadas certas medidas. Dentre essas medidas, a quarentena. E aí os médicos todos, inclusive dos grupos que nós participamos, seus alunos também, questionando, bom, e o paciente crônico? E o paciente fragilizado? E o paciente que tem uma enfermidade, uma morbidade, que precisa de um acompanhamento? Como que esse paciente vai ter assistência? Não é? Então, esse já começou a ser um questionamento dos médicos. Mas o Conselho Federal de Medicina foi sensível a isso. Ela enviou um ofício para o Ministério da Saúde, dizendo, olha, nós precisamos proteger os médicos, precisamos proteger os pacientes. Então, nós, do Conselho Federal de Medicina, estamos sugerindo que os pacientes possam ser atendidos por uma plataforma online. Foi no dia 19 de março. Já no dia 20, o Ministério da Saúde fez uma portaria 467 determinando como que deveria ser a telemedicina. Você acha, professor Efraim, que todos os seus alunos têm ferramentas para realizar a telemedicina, para não deixar a prática ortomolecular, que é tão necessária, né, para todos os cidadãos? Você acha que os médicos estão equipados para fazer a telemedicina? Bom, em verdade, eu descobri de que existem muitas limitações para diagnosticar e tratar os pacientes via telemedicina. Eu acho que a telemedicina, na minha opinião, a telemedicina vai ser uma arma muito utilizada principalmente pela medicina de grupo.
os convênios, etc., para aliviar a presença de pacientes dentro do consultório em situações muito mais banais, que poderia ser resolvido via a internet, como hoje, calmar um paciente que está com sintomatologia de uma gripe e pensar que está com um coronavírus e para ele não se amontoar dentro dos consultórios, etc., então se utilizaria a telemedicina. Eu não acredito que ele vingue principalmente para pacientes complicados e que tentem ser atendidos por primeira vez. Eu acho que nada, por enquanto, substitui o contato pessoal entre, independente de ter o vírus no meio de nós dois, mas nada substitui o contato pessoal do médico junto com o paciente. O feeling, o exame físico, porque a anamnese você pode fazer pelo monitor. Você pode perguntar da mesma maneira que você perguntaria estando presente com o paciente. Mas a forma das características da movimentação, da expressão do paciente, do exame físico do paciente, vai ser um pouco mais difícil que funcione com a telemedicina. Então, eu vejo ela que provavelmente depois de que acabe o coronavírus, a lei vai entrar em extinção, porque a lei, teoricamente, só foi feita para o tempo em que seja difícil a atenção aos pacientes em forma presencial, e posteriormente ela deve ser extinta e que seja criada uma nova lei, eventualmente. Mas, se vamos falar entre nós, muitos dos hospitais já utilizavam a telemedicina faz muito tempo, não é uma coisa que... Principalmente se usava muito o WhatsApp e o e-mail para os pacientes já conhecidos para fazer algumas observações no meio do tratamento ou eliminar algumas dúvidas. Eu tenho notado de que talvez a maior parte da demanda que provocou a telemedicina agora é, sem dúvida, para os pacientes que têm suas dúvidas em relação ao coronavírus. Duvido muito de que tenha tido uma grande demanda de pacientes para resolver seus problemas mais graves via telemedicina. Se vemos empresas como, por exemplo, o Dr. Consulta, que é uma empresa que foi criada para tratar ou cuidar de pacientes que não têm condições de ir a um médico particular ou não têm condições de pagar um seguro de saúde, devem estar assim, de gente desesperada. Qualquer um que tosse, é dizer, já dá uma sensação de estar com Covid. Você sabia que essa é a razão pela qual tanto papel higiênico foi vendido, né, no último tempo, porque alguém estava no ônibus, tossia e todo mundo se fazia nas calças. Então, eu acho que ele vai ter seu espaço, mas não consigo definir ainda seu futuro. A mesma coisa como as aulas online. É dizer, apesar de que eles ganharam muito espaço agora, porque está todo mundo sem fazer nada em casa e procurando alguma informação, eu não sei se a curto prazo as aulas online vão conseguir substituir totalmente as presenciais. A não ser que o coronavírus fique para sempre aqui entre nós, aí, claro, não vai ter mais opções. Que é o que o médico tem que cuidar muito na hora em que ele decide utilizar a telemedicina? Seja para um paciente que ele já conhece e, sobre todas as coisas, para um paciente que ele nunca viu na vida e que ele está atendendo por primeira vez. Que Sim. cuidados você diria que ele tem que tomar justamente para ele não passar por nenhum problema ético na hora em que ele está atendendo um paciente? Professor Efraim, antes de lhe responder, a gente gostaria de ponderar que você tocou num ponto que eu entendo nevrálgico para os médicos, a falta do exame físico, né? Antes da pandemia, vigorava plenamente o artigo 37 do Código de Ética Médica, que falava que era proibido ao médico atender o paciente sem fazer o exame direto, né? Então, ele não podia dar um diagnóstico, nem dar uma prescrição, se não fizesse o exame direto ao paciente. Muito bem. Agora, tanto o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde, a própria lei federal, nós tivemos agora, dia 15 de abril, uma lei novinha, né, federal, instituindo de maneira muito clara a telemedicina e também tocando num ponto que foi preocupação de todos os médicos, muitos questionamentos recebidos por nós e uma preocupação do Conselho Federal também. O médico pode cobrar pela consulta na telemedicina? Pode cobrar pelo atendimento na telemedicina? Então, o Conselho Federal de Medicina se posicionou,
dizendo que, olha, mesmo que seja através de uma plataforma online, é um trabalho médico. Se é um trabalho médico, tem que estar correspondente aí os honorários médicos e que também a medicina de grupo, os planos de saúde, não poderiam prejudicar o médico com a sua atuação. Porque o que a gente tem visto? Os planos de saúde estão divulgando, olha, você não vá ao consultório, ligue para a gente. Então, quer dizer, o plano de saúde estaria trabalhando contra o seu próprio médico credenciado, porque o médico tem que ser credenciado pelo plano. E então, a telemedicina, ela está tripartida. Nós temos, professor Efraim, a teleinterconsulta, que já existia entre médicos. Então, os médicos, um especialista aqui, um generalista lá, poderiam trocar informações e aí fechar os diagnósticos. Mas existe também a teleorientação. No caso dos pacientes, por exemplo, da prática ortomolecular. Olha, estou fazendo o uso da vitamina tal, estou tendo esse efeito, o que pode ser feito? Então, esta orientação que os médicos da ortomolecular podem prestar aos seus pacientes está perfeitamente tranquila para a telemedicina. Mas tem também o telemonitoramento. Sabe por quê? Se o paciente está sentindo um sintoma, que ele fica muito em dúvida se é ou não a Covid-19, como que ele vai fazer? Né? Ele fica com muito medo também de se dirigir diretamente ao hospital. Então, ele consulta o médico via online, via plataforma, e o médico, então, dá a orientação, fica isolado ou procura um serviço médico. Mas para o médico fazer isso, professor Efraim, e respondendo agora a sua pergunta, o médico precisa ter condições tecnológicas para fazer isso. Então, ele tem que estar numa plataforma que lhe possibilite, com segurança, interagir com esse paciente e arquivar essas informações para que elas possam ser acessadas no futuro. E outra coisa, a telemedicina não dispensa prontuário, termo de consentimento. É lógico, professor Efraim, se o senhor for cuidar de um paciente que te chama por WhatsApp, por exemplo, um felizardo, né, que puder ter o seu WhatsApp. Esse é um felizardo. Então, quando ele disser, professor Efraim, preciso de uma consulta sua, e você estiver gravando isso através de áudio ou mesmo, né, uma conversa, uma mensagem, ali já está o consentimento do paciente. Outra coisa que o médico, ao fazer a telemedicina, precisa lembrar. Ele precisa ter, para emitir atestados e emitir as receitas, as prescrições, assinatura eletrônica, pelo ICP Brasil, uma chave. Né? Então, assim que ele tem a sua assinatura eletrônica, ele vai poder realizar a telemedicina com prescrições, não é? Inclusive de medicação controlada, com segurança. Porque um dos objetivos da telemedicina é assegurar saúde tanto para o paciente quanto para o médico. Não é verdade, professor Efraim, que quem está na linha de frente está recebendo uma carga viral muito maior do que nós que estamos isolados? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a pergunta que, só te interrompendo um minuto, se eu estivesse fazendo uma consulta via WhatsApp e não é gravado quando é vídeo, é só gravado quando é áudio, o médico pode preencher um prontuário nessa hora, um prontuário de lápis e papel que ele tem, ou ele tem que estar definitivamente em uma plataforma que ele tem que gravar a consulta com o paciente. Ou ele pode preencher os dados em um papel, como um prontuário que ele faria quando está frente a frente com um paciente. Professor Efraim, se a consulta é eletrônica, o termo de consentimento tem que ser eletrônico. Ele tem que ser capaz de, se vai consultar eletronicamente, ele tem que ser capaz de registrar eletronicamente o consentimento do paciente. Porque senão seria muito contraditório. Né? Olha, eu consulto online, mas eu não registro. Eu só registro fisicamente. Agora, outra coisa é a necessidade do prontuário físico, ou então que ele possa materializar esse prontuário no futuro. Né? Então, amanhã, Deus livre e guarde, esse médico recebe uma denúncia. Precisa se defender perante o seu CRM, seu conselho. Né? Ele não tem como, às vezes, mandar um CD, né? a enviar
da plataforma, às vezes, o próprio conselho não está totalmente paramentado, equipado para isso. Então, ele vai precisar imprimir esse prontuário, que foi eletrônico, ou é físico, para enviar essa defesa. E uma outra coisa, professor, é o seguinte, não sei não, eu sei que o professor é muito atento e já percebeu a suspensão provisória, cautelar, que alguns médicos brasileiros sofreram durante essa nossa pandemia, né? Então, há médicos que estão suspensos de exercer a medicina por 6 meses, e dentro desse prazo, esperamos que a pandemia se encerre, mas aí deve ter uma reunião, uma entrevista presencial, né? Vai ter um julgamento dessa situação. Mas por que que isso aconteceu? Aglomerado nessa situação de pandemia, de emergência de saúde pública. Porque, embora os estudos não estejam fechados, concluídos, sobre os tratamentos para o COVID-19, a COVID-19, muitos médicos vieram a público e dizer, olha, faça isso que você pode melhorar a sua imunidade e pode prevenir a Covid. Como não existem estudos ainda conclusivos, essa fala é uma fala temerária para o Conselho Federal de Medicina, né? Que então, cautelarmente, interditou esses médicos que estão proibidos de exercer a medicina, não é? Então, o nosso médico, que já recebeu uma carta do CRM, não está impedido de exercer a medicina, mas sabe que ele tem uma sindicância, por exemplo, ele tem que se acautelar. E os prazos para entregar a defesa também estão suspensos. Então, o médico se tranquiliza, olha, não preciso me preocupar, porque os prazos estão suspensos, eu não preciso fazer essa defesa agora. Isso é um equívoco. Ele precisa, sim, começar a reunir documentos, testemunhas, se com o passar do tempo se esquecem dos fatos, não vão poder ser testemunhas mais. O próprio fato na memória dele vai sendo perdido com o passar do tempo. Então, ele se preparar para essa defesa nesse momento é muito importante para não deixar para quando os prazos voltarem a correr. Então, por enquanto, os prazos dos conselhos regionais de medicina estão suspensos. Mas me fala uma coisa, você falou em 3 coisas, o teleintercâmbio, o telemonitoramento e faltou mais um que não sei qual... Teleorientação, desculpa. Bom. Teleorientação, Teleorientação, telemonitoramento e a teleinterconsulta, aí entre os profissionais. Aqui alguém estava perguntando se a plataforma tem que ser uma específica, tipo Zoom, que você pode gravá-la, ou poderia ser qualquer tipo de plataforma, ou tem que ser uma plataforma que está sendo autorizada pelo governo ou eventualmente pelo Conselho de Medicina. O Conselho Federal de Medicina fala que a telemedicina pode ser realizada por quaisquer meios online. Skype, WhatsApp, tem muito modernamente agora médicos que já estão usando o Zoom, né? Então, agora, a assinatura eletrônica, professor Efraim, para a prescrição e para os relatórios médicos, é que precisa da chave do ICP Brasil. Ele precisa ter a sua assinatura eletrônica através de uma plataforma, qualquer uma também, mas desde que ela tenha o registro do ICP Brasil. Essa é uma exigência. E tem uma outra coisa. O ambiente virtual em que esse médico vai dar a consulta, professor Efraim, tem que ter a mesma garantia de sigilo, de confidencialidade e de segredo do consultório. Porque, embora a consulta seja uma consulta online, por exemplo, não pode expor a figura ou a imagem desse paciente. Então, o fato do professor Efraim me consultar por uma plataforma online, uma plataforma digital, não quer dizer que você possa usar essas imagens e exibi-las. Esse consentimento não está dado. Né? Então, a figura de paciente não podia ser exibido antes da telemedicina e continua sem poder ser exibido em tempos de Covid-19. Né? O ambiente virtual tem que ter
as mesmas características que o consultório físico do médico. Entendi. Uma pergunta. Sim. Todo mundo fazendo live. Virou a moda do dia. Quais são os cuidados que os colegas têm que tomar para fazer um live? Porque você não tem controle de quem está entrando no teu live. Não está entrando somente médico. Muitas vezes entra amigos, pacientes ou pessoas afins. E é lógico que ninguém vai fazer uma live para ensinar ao público o que é o que ele tem que fazer para o dia a dia. Mas tem muita gente que joga a ideia de tentar vender uma ideia de um tratamento, de alguma coisa, para atrair o paciente ou situações pelo estilo. Que cuidado você tem que ter para evitar notícias sensacionalistas, notícias que não têm veracidade, que pode ser até um fake news, mas que, na opinião da pessoa que está fazendo o live, é considerada como verdadeira, etc. O que você recomendaria a todos os colegas, em particular, uma vez que vão fazer os lives, e estão sendo feitos a milhares por dia, não são centenas, são milhares por dia, todo mundo está querendo ter um espaço no seu, que você recomendaria? Qual é o comportamento que esse colega deveria tomar quando faz um live, seja individual ou compartilhado com um ou mais colegas dentro da imagem? Professor Efraim, essa sua pergunta é tão importante porque as últimas demandas que nós temos contra os médicos, movidas pelos conselhos regionais, é exatamente por essa exibição na mídia, né? Então, quando o médico vai fazer uma live, ele tem que se lembrar principalmente de 3 coisas. A primeira delas é que todas as regras para a publicidade médica continuam valendo. Autopromoção, sorteios, brindes, dizer-se o único médico que sabe, o melhor médico do estado de São Paulo, né? Então, todas essas medidas, ele não pode se esquecer, ele não pode se autopromover, ele não pode exibir-se, ele tem que manter uma sobriedade e uma postura na hora de se manifestar. A segunda coisa, a resolução 1974 de 2011 do Conselho Federal de Medicina determina que, ao conceder uma entrevista, o médico só possa se manifestar quando ele tiver certeza absoluta da autenticidade científica do que ele está falando. Contudo, o próprio Código de Ética Médica, no seu princípio 5º, fala que o médico tem que atualizar constantemente os seus conhecimentos, né? Então, vai se falar também de temas novos, temas que ainda não estão consagrados. Quando o paciente for fazer isso, quando o médico for fazer isso, ele tem que alertar. Olha, nós vamos aqui hoje tratar, por exemplo, da ozonioterapia, que por enquanto não é um procedimento autorizado para médicos pelo Conselho Federal. Por quê? Porque se ele falar da ozonoterapia, dizendo que ele faz a ozonoterapia, por exemplo, ele está se colocando numa posição de fragilidade, né? Ou então, ele simplesmente se atém a dizer que a medicina da ozonoterapia tem essa e essa característica, mas ele tem que trazer cientificidade para a sua fala. E a terceira e última necessidade, e cada uma dessas 3 a gente pode desmembrar em pelo menos 50, né? A gente está tentando aqui resumir, é o seguinte: o que o médico pode fazer, de acordo com uma lei federal 3268 de 1957, o médico pode praticar todo o ato médico para o qual ele se sinta capacitado. Todo, né? Um cardiologista pode praticar atos de um ginecologista, por exemplo, para dar um exemplo bem clássico, bem claro. Mas ele só pode divulgar atos ligados à especialidade que ele tem registro no Conselho Federal de Medicina, o chamado RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Então, por exemplo, o médico que vai falar de pele, de acne, etc., ele teria que ter o registro RQE em dermatologia. Mas
Se ele vai apenas trazer informações científicas, sem falar da própria experiência, aí ele não precisa de RQE. Qualquer médico pode falar de qualquer assunto, mas dizer que pratica, divulgar que pratica, ele só pode fazer se ele tiver o RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Então, fazendo uma live, se o médico observar essas 3 questões, não se autopromover, manter a sobriedade, né? Só manifestar-se com relação àquilo que ele tem registro, o número de demandas diminui. Não quer dizer que vai desaparecer, mas diminui. O médico trabalha num ambiente de maior segurança. Professora Efraim, mas vamos supor que quem está conversando na live mencione em título que esse médico não possua, por exemplo. O que esse médico pode fazer? Ele mesmo, online naquele momento, pode dizer, fulano, embora eu tenha experiência nesse setor, eu não sou especialista nessa área. Né? Ou, se ele não quiser fazer isso, achar que ficou constrangedor, que não está muito bom, ele faz uma carta depois para essa pessoa que usou de uma qualificação que ele não possui e diga, olha, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, eu não possuo essa qualificação e tal, agradeço não mencionar. Porque ele precisa desta prova numa eventual denúncia. Você sabe que uma coisa que acontece muito nas lives, eu tenho 2 perguntas que nos passaram, mas eu vou fazê-la ela daqui a pouco. Eu queria fazer um comentário. A grande maioria dos que usam o Instagram para ter os seus seguidores e que tem milhares e milhares de seguidores, a grande maioria desses seguidores não são necessariamente médicos, não? Porque não existe 1 milhão de médicos no mercado. Então, assim, aquele que tem 1 milhão de seguidores, muita sorte por parte dele, deve ter feito jus para chegar a esse número. Muitos desses seguidores são leigos, não são médicos. Então, ele está dando uma live qualquer e, de repente, ele fala, olha, o zinco é um mineral interessante para melhorar a imunidade naqueles pacientes que são imunocompetentes. E aí, de repente, alguém escreve aqui embaixo e fala, doutor, e quanto de zinco temos que utilizar? O que acontece se ele responde nessa live a quantidade de zinco que eventualmente teria que utilizar? Isso é extremamente comum. Eu faço lives estritamente de aspecto científico e não por isso somente sei que médicos me seguem. Eu não tenho 100.000, 200.000, eu não tenho, porque eu faço lives estritamente científicos, falo de assuntos controversos, mas já aviso de que o assunto vai ser controverso, porque da controvérsia nasce a ciência. Não dou doses, até quando me perguntam, falo, se você precisa saber isso, por favor, entre em contato por separado ou por via direta, que eu te passarei essa informação. Mas eu sei de muita gente que está falando em ácido alfa-lipoico, em vitamina C, em altas doses de vitamina C, e aparece alguém aí perguntando, e ele, para dar-se uma de importante, inclusive dá doses desse suplemento. Qual é o risco de fazer isso? Porque praticamente ele está medicando ao dar a doses. Ou só podemos considerar isso só apenas como uma coisa informativa? Professor Efraim, o médico não pode prescrever em público. Ao mencionar uma dosagem, o conselho interpreta como uma prescrição. Né? Então, não existe prescrição online, ainda mais em público. Né? Então, a conduta que você adota, por exemplo, de dizer me procure no privado, ou ele dizer, olha, nós estamos falando aqui em termos científicos, né? Cada paciente é então as dosagens são personalíssimas, né? Então, o médico jamais pode. Mas vamos supor que ele tenha feito isso, né? O ideal é que pela mesma plataforma ele diga, gente, o que eu quis dizer é que essa é uma dose comum, mas não estou prescrevendo essa dose para ninguém, cada paciente precisa fazer a sua consulta particular. Dá uma consertada. Agora, a gente nunca sabe, professor Efraim, o que vai acontecer. Tem muitos médicos que fazem lives que eu fico arrepiada, e olha que eu estou acostumada com os processos, né? Eu também. E ele não recebe uma sindicância. Outros, de primeira viagem, jovens, falam muito menos e são logo suspensos.
não é? Então, eu não sei te dizer qual é exatamente o critério que está sendo usado. O que a gente observa é que colegas denunciam colegas, infelizmente, professor Efraim. Um colega vê o outro e denuncia o outro. O senhor veja, existia aí um perfil falso só para denunciar médicos chamados de picaretas. Esse perfil falso foi descoberto, não é? Então, agora, o responsável por esse perfil vai ter que responder por tudo que fez. É médico. Sim, senhor. É um cirurgião plástico. A ética que nos permite, né, não nos permite dar mais dados, mas é um cirurgião plástico que ridicularizava os seus colegas, né? E muitas das postagens que ele fez originaram processos éticos. E agora que se sabe quem ele é, né? Porque a denúncia, professora Efraim, ela não pode ser anônima. Existe uma situação que chama ônus do processo. Então, se você tem que fazer uma denúncia, você tem o ônus dessa denúncia. Tem que comparecer, tem que frequentar as audiências, tem que responder, apresentar provas, não é? Então, uma denúncia é uma situação muito séria, mas existem médicos que gostam de arriscar. Então, um médico que gosta de arriscar, que ele esteja seguro do que ele está fazendo, não é? Porque só quem já acompanhou o médico em depoimentos, em audiências, sabe o que causa ao médico sofrer um processo ético, especialmente um processo ético. Ele fica muito abalado, não é? Então, o médico que está querendo ousar, que ele esteja ciente dessa realidade, dessa possibilidade, né? Dá mais uma orientada. Vamos supor, eu não acompanho lives, eu não vejo a ninguém. Honestamente, eu não vejo a ninguém. Mal vejo eu quando eu faço o live, porque sou obrigado a me olhar. Mas eu não acompanho o live de ninguém, justamente para não tirar conclusões erradas do comportamento. Mas ouço muita gente, principalmente pelos meios sociais, fazer comentários dos lives de alguns colegas. Tem alguns colegas que, para tirar o chapéu, são extremamente éticos, falam de assuntos científicos, discutem a um patamar que seja compreensível para o médico, seja compreensível para esse. Mas tem muito colega que, por vias indiretas, insinua a necessidade de ou adquirir algum tipo de produto, ou não tenho produto aqui no live, não te mostra, mas utiliza ou insinua essa possibilidade. Essa é a primeira. A segunda, o que acontece se você faz uma live patrocinada, por exemplo, por uma empresa, onde não tenha envolvimento econômico, mas e que não se fale de produto da empresa, mas que de todos. Por exemplo, farmácia. Quantas indústrias farmacêuticas não estão fazendo live convidando a médico para falar de diabetes, de aterosclerose, de imunidade, etc., e que envolve direto ou indiretamente a indústria farmacêutica? Qual é o risco para esse médico nessas duas situações? E tenho mais duas situações. Então, aquele que vende dissimuladamente algum produto associado, e que normalmente a grande maioria que vai acompanhar ele não é médico, normalmente é um público leigo. E, em segundo lugar, aquele que eventualmente se é convidado por alguma empresa para fazer uma live com caráter estritamente científico, informativo, sem envolvimento econômico eventualmente associado, de vender alguma coisa dessa empresa. Professor Efraim, o médico é proibido pelo Código de Ética Médica de associar-se a óticas, a farmácias, não é? Essa vinculação, ela é proibida. Então, se uma grande farmácia, ou pequena também, né, convida um médico para entrevistá-lo, né, tem que ficar muito claro que se trata de uma situação informativa apenas. Mas por que está sendo escolhido o José e não o João? Não é? Então, o ideal é que essa farmácia, esse laboratório, contrate esse médico como um speaker. Então, vai existir um contrato comercial, o que é perfeitamente lícito. Então, quando esse médico começar a falar, ele vai dizer: senhores, eu estou aqui como contratado da farmácia tal, do laboratório tal, para trazer informações científicas sobre o produto tal. Ou seja, ele declara o seu conflito de interesses.
Ele declara que ali ele não está falando como um médico autônomo, ele está falando como profissional contratado daquele laboratório ou daquela farmácia. Mas fora da situação de speaker, ele se coloca numa posição de muita fragilidade. Né? Então, olha, o produto, ou insinua o produto, isso é completamente proibido. Isso é a resolução 1974 de 2011, ela proíbe textualmente esse comportamento de comercializar, mercantilizar a medicina. Isso não pode ser feito, né? Patrocinar. Então, a live tal vai ser patrocinada pela farmácia tal. Também não pode. Porque o patrocínio significa um incentivo comercial. Se há um incentivo comercial, significa uma vinculação, ou seja, o médico foi beneficiado de alguma forma. Então, também o patrocínio não pode. Hoje, uma médica me perguntou assim: eu queria colocar alguns produtos no meu Instagram, dizendo que eu vou sortear esses produtos. Não pode. Né? O sorteio é uma forma de promoção, é uma forma de angariar clientes que o Conselho Federal de Medicina interpreta como concorrência desleal. Se esse mesmo médico assume o compromisso com uma farmácia, com uma indústria farmacêutica, etc., mas não vai ser feito em um Instagram aberto, vai ser feito em um Instagram fechado, só para os convidados definidos, ou alguma coisa assim. Qual é o risco? Porque igual se é fechado, quem vai ter acesso ao material? Mas o que acontece? Muitos desses que são fechados permanecem, às vezes, abertos só para os convidados que não tiveram oportunidade nesse horário de assistir por mais 2 ou 3 dias. Mas não tem envolvimento comercial, não tem, este é o melhor produto do mundo, este não é o melhor produto do mundo, porque normalmente quando você vai falar, por exemplo, de ansiedade, e você decide falar em um fitoterápico, ele é um genérico. Quando você termina falando de uma droga, ela é genérica, não é um nome comercial. Então, qual é o risco e qual é o cuidado que ele tem que tomar em relação a isso? Porque ainda temos várias perguntas aqui. Sim, eu queria até aproveitar e responder à doutora Cris. Ela está perguntando se o médico na telemedicina pode cobrar apenas quando ele prescrever. Não, já está muito claro. Já está muito claro que mesmo nas plataformas virtuais, o atendimento, a telemedicina é um ato médico, é um trabalho médico e tem que ter o honorário correspondente, independente de haver prescrição, relatório ou não. Né? Mas, professor, sua pergunta é sensacional. Um ambiente fechado. Só deixa claro, ele tem que dar a receita. Ele não pode cobrar somente pela receita sem ter feito uma consulta. Eu já dei mais de 200 receitas nesta quarentena. Eu não cobrei de ninguém. Assim que dou um bom motivo para um eventual sindicância o dia de amanhã. 800 receitas já dei até agora. E eu não faço interconsulta pela internet. A minha só vale presencial. Então, uma vez por semana ou 2 vezes, eventualmente, eu vou na clínica só para fazer presencial com 1 ou 2 pacientes que são marcados. Mas sim, posso afirmar taxativamente que dei mais de 800 receitas nesse período e nunca cobrei nenhuma. Só queria saber se tinha que cobrar, porque imagina todo o que deixei passar se não cobrei as 800 receitas. O professor Efraim, queria até mencionar aqui que a consulta presencial, que eu sei que você faz com toda a cautela, né, o distanciamento entre um paciente e outro, etc., você tem que obter dele uma declaração por escrito que ele não tem sintomas de Covid. Não, alguns tinham Covid, alguns eu fui ver por causa do Covid. Famílias inteiras, muito raro, mas eu fui atender famílias inteiras em uma fase inicial e que foram rapidamente atendidos, resolvidos a situação, e você economizou muito para eles não terminarem sendo internados. Não que a gente tenha nas mãos todo o necessário que pode ser para evitar a evolução nos pacientes em que vai evoluir, mas todo mundo sabe que a maior parte dos pacientes vão ter uma evolução benigna, e enquanto mais você puder encurtar essa evolução benigna, você faz uso do que a ciência te permite nesses casos. Porque seria muito cômodo para mim simplesmente falar, não, você para estar com Covid vai no hospital. São pacientes que me seguem há 40 anos e o mínimo de respeito que eles merecem é que, numa hora
de aperto que eles estão, a gente não deixar de atendê-los. Tomamos todos os cuidados, não deixamos dois pacientes se encontrarem. Se vou atender dois pacientes no mesmo dia, um marco às 9, outro marco às 11, 11h30. Estamos mantendo os tratamentos para os pacientes graves, aqueles pacientes que não podem parar os tratamentos, é feito tudo com porta fechada, com os horários pré-estabelecidos, com um número muito baixo de funcionários estamos trabalhando e fazendo alternância cada semana em relação com eles. Mas, além de não cobrar pela receita, o que acontece se um médico está dando uma live e, de repente, se esbalda sobre uma dieta e fala essa dieta é a melhor dieta que existe, é a dieta clássica? Ele está fazendo um acto médico. Ele está ensinando mudanças de hábitos e comportamentos que são parte do acto médico, não é só prescrever um comprimido. O que acontece se ele insinua o tipo de comida que tem que comer, que a dieta X, Y ou Z é a melhor dieta para se adaptar, sabendo de que não existe nenhuma dieta que é melhor, que a melhor dieta é aquela que o paciente consegue fazer. Isso leva algum risco? Professor Efraim, muito antes de lives, muito antes de telemedicina, o médico sabe, ou deve saber, não é? Que os pacientes têm que individualizar esses pacientes. Quando você vai estabelecer uma dieta generalizada para pacientes que podem ter determinadas morbidades, comorbidades, que aquela dieta seria fatal ou agravaria a saúde deles, né? Então, nenhum tipo de dieta pode ser dado sem a consulta, como também não se pode prescrever sem a consulta. Sem exame físico, tudo bem, em época de Covid, em se tratando de telemedicina, mas uma receita e cobrar pela receita não se pode, como também não se pode cobrar por um atestado médico. Cobra-se pela consulta, mesmo que essa consulta seja uma consulta virtual, né? E pratica-se os atos dentro dessa consulta, cobrando a consulta. Então, por exemplo, já é um paciente crônico, né, professor Efraim? E esse paciente precisa ter apenas que se repita aquela receita dele. Não tem necessidade de nova consulta médica, você vai apenas repetir. Não se pode cobrar por isso, né? Agora, você, professor Efraim, com os cuidados de atender paciente presencial, eu não tenho a menor preocupação. A minha preocupação são com os médicos que não têm a sua experiência, que não têm a sua vivência, o seu know-how, o seu cuidado, né? Então, por exemplo, nós já tivemos um caso de um paciente que foi atendido presencialmente pelo médico, né? O médico atendeu normalmente, não assinou a declaração de que ele pode até ter a Covid, mas ele tem que não saber que tem, né? Então, ele tem que declarar que não está com Covid. O médico pode até diagnosticar essa Covid durante a consulta, sem problema, mas ele tem que fazer essa declaração. E nós já tivemos o caso que o paciente, com sintomas declarados, mas o médico não podia provar, não consignou em prontuário também. Tudo deve ser consignado em prontuário. Se existe uma defesa que o médico pode fazer a favor de si mesmo, é registrar o prontuário, fazer o termo de consentimento, né? Essa paciente, então, denunciou o médico, dizendo que ela não tinha nada, que ela estava ótima, e foi porque ele fez um atendimento presencial que ela ficou doente, está com sintomas e agora está com diagnóstico de Covid. Então, há que ter um cuidado. Daqui a pouquinho, a 55 minutos, e aí cai. Então, vamos fazer assim um ping-pong. Aqui tem uma pergunta. Podemos nos omitir de atender presencialmente um paciente que se recusa a usar máscara? Sim, hoje em dia. Pode, se não for uma situação de urgência e emergência. Tá. Se for situação de urgência e emergência, tem que atender. Professor Efraim, para te responder uma coisa que você tinha me perguntado. Fechado, só entre médicos, pode-se falar de produtos? Pode-se, porque a proibição é que quando você fala de produto, você estaria fazendo aquilo para vangloriar-se, para destacar-se e conquistar novos pacientes. Mas no ambiente fechado, entre profissionais da saúde, médico, nutricionistas, né, não tem problema. Pode-se falar livremente, tá? Porque aí vocês estão estudando a matéria, né? Outra pergunta. Mas o paciente que não está usando máscara não deve ser atendido.
Não, é só para fechar, né? Chamamos de... Pelo governo de São Paulo, vai ser obrigado a todo mundo usar máscara a partir de amanhã, né? E isso devia ter sido feito há muito tempo, principalmente para aquelas pessoas que trabalham no dia a dia, que fazem terceirização, que utilizam ônibus, etc., trem, isso já devia ter sido feito faz tempo. Inclusive serve de comentário, eu não sei se você viu no jornal hoje, tem o caro jornalista do Estadão que foi agredido durante o plebiscito do Jair Bolsonaro, e o Estadão é um jornal que diz que mantém todos, e sou assinante do jornal, por isso que eu vi hoje de manhã, e o jornal diz a importância do distanciamento social, do isolamento e de usar a máscara quando estiver em grupo. O fotógrafo que foi agredido estava dentro do grupo e sem usar máscara. Então, já começa errando o próprio funcionário do jornal. Então, que não seja só falar mal de alguém que realmente está cometendo deslizes muito grandes, mas daremos o exemplo. Assim, podemos ser contra, mas nós temos que dar o exemplo. A assinatura digital, como tem que ser obtida? Alguém perguntou. E se ela é gratuita? Olha, existem plataformas gratuitas, sim, para obter a assinatura digital e outras muito baratas. O importante é que essa chave, né, esteja inscrita no ICP Brasil. São valores pequenos. Agora, os muito baratinhos, eles não são muito confiáveis, né? Porque você tem que ter toda aquela garantia da autenticidade. Se você não tem garantia da autenticidade, se a plataforma não te dá garantia da autenticidade, então você não tem uma assinatura digital. O pessoal pode te indagar para você orientar, se eventualmente for o caso. Sim, claro. A gente tem, inclusive, aqui algumas que a gente já testou e que dão certo. Né? Podemos falar isso no privado. Né? Só porque estamos muito próximos e para quem entraram quase no final. Dá as recomendações básicas de como se comportar em uma live aberta ou fechada e os riscos que correm se não fazem esse tipo de comportamento. Só como um recado final para todo mundo que chegou no finalmente, porque as pessoas começaram a ver de que a live não é para público leigo, então eles foram entrando e saindo e só estão ficando basicamente os médicos nesta live, tá bom? Exatamente. Os médicos têm que tomar os seguintes cuidados. Uma live, hoje, ela é vista também pelo pessoal da tecnologia da informação dos conselhos. Cada Conselho Regional de Medicina tem os seus membros da tecnologia da informação. O médico que já tem uma sindicância, por exemplo, ele tem muito mais chance de ser monitorado nas mídias sociais do que aquele médico que não tem nenhuma sindicância. Então, sorria. Você está sendo filmado, inclusive, pelo Conselho Regional de Medicina. Né? Esse é o primeiro lembrete. O segundo lembrete, ele não pode se autopromover. Ele não pode dizer-se melhor do que os outros. Ele não pode divulgar produtos. Ele não pode dar prescrição. Ele não pode falar que faz determinado procedimento médico ligado a uma área que ele não tem o RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Lembrando, a Lei Federal 3268 de 57 autoriza o médico a praticar qualquer ato médico, desde que ele se sinta capacitado, mas não autoriza divulgar. Para divulgar, é só quem tem o RQE. Nem a gloriosa pós-graduação do professor Efraim pode ser divulgada. Não é? Por uma proibição, embora esteja autorizada pelo MEC, vinculada a uma universidade de prestígio, o médico pagou por aquilo, mas entende o Conselho Federal de Medicina, se não tiver ligado à sua área de registro no Conselho, ele não pode divulgar. Live, por exemplo, não pode jamais expor figura de paciente, né? Você pode usar uma live, ou você pode usar o seu history para dizer, olha, no dia tal, na hora tal, eu vou falar um pouquinho sobre prática ortomolecular. Tudo bem, ele pode convidar o seu paciente para que no dia tal ele ouça informações sobre a prática ortomolecular. Mas temos que lembrar, a prática ortomolecular não é uma especialidade médica, não é? Pode ser usada em todas as especialidades, mas o médico não pode anunciar que faz atos ligados a uma especialidade que ele não tem RQE. Né? Esses são os principais cuidados. Jamais falar preço.
jamais dar prescrições em conjunto, isso é muito temerário, o médico tem que ter. E também, sabe, professor Efraim, manter uma certa compostura. Há médicos que estão fazendo um carnaval nas suas lives. Por isso que, às vezes, também por isso, que ele pode encontrar pelo caminho uma pessoa incauta, né? Uma pessoa que não tenha ética, que pode se usar disso para diminuí-lo. O médico é um cientista, né? O médico, ele tem que passar também essa cientificidade da sua atuação. Estamos vendo aí na pandemia que o médico é indispensável. Os médicos estão na linha de frente, estão recebendo uma carga viral altíssima, tem médico perecendo mais do que outras áreas profissionais. Né? Por quê? Porque o médico é super, hiper necessário, mas o médico também precisa se preservar. Né? O médico não pode divulgar, por exemplo, professor Efraim, que ele prefere esse ou aquele método. Por quê? Porque ele teria que ter um espaço científico para justificar isso, não é? E se na live podem assistir também pessoas leigas, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele está falando. E mais uma dica que queria que você desse a todos os que nos estão acompanhando. Os cuidados com a telemedicina. Como utilizá-lo em benefício dele e do paciente e como evitar os riscos associados à implementação dele, talvez no futuro próximo ou agora no meio da pandemia. Tá. Então, embora nós tenhamos legislações anteriores, agora, dia 15 de abril, foi publicada a Lei Federal 13.989. Essa lei, ela regulamentou a telemedicina. Então, ela está permitida em época de pandemia, tá? Ela está permitida para todos os médicos, através de quaisquer mídias, de quaisquer plataformas que o médico entenda, mas nessa plataforma ele tem que tomar muito cuidado, porque o consentimento do paciente tem que ser registrado, e ele tem que saber lidar com essa plataforma, porque ele tem que armazenar essas informações para que elas possam ser utilizadas posteriormente, sim, Lei Federal 13.989, e ela fala o seguinte, artigo 3º, me permitam ler. Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças, lesões e promoção de saúde. Então, o leque da telemedicina, ele ficou bem ampliado, não é? Agora, existem limitações. Não tem exame físico. Então, o médico tem as limitações. Então, ele tem que se acautelar. Outra coisa, ele tem que manter a privacidade desse paciente. O sigilo médico e, mesmo na telemedicina, obedecer todas as outras regras impostas pelo Conselho Federal. Não expor a imagem de paciente em hipótese nenhuma. Manter esse material guardado. Vamos supor que esse material seja furtado. O que o médico faz? Faz um boletim de ocorrência e comunica ao Conselho Federal de Medicina que o material foi furtado, porque esse material ele é sigiloso, ele tem que ser preservado. Né? E a ANS também deu a sua nota técnica dizendo que a telemedicina está acobertada já pelos planos de saúde, não se trata de um procedimento novo, ele já está acobertado, ele pode inclusive ser alvo de reembolso, então os pacientes também que têm os seus planos de saúde podem fazer as suas consultas, mas, naturalmente, o médico tem que fazer contato com aquele plano de saúde na qual ele está credenciado, para ele ver qual a plataforma que está sendo utilizada, não é? Para tudo acontecer de uma maneira perfeita. E também, se ele for prescrever ou se ele for dar laudos, ele precisa da assinatura digital, né? Com registro no ICP Brasil, que é a forma legalizada de fazer as consultas, as prescrições e os relatórios médicos. Foi maravilhoso. Lamentavelmente, vai cair daqui a 1 minuto a nossa comunicação. O Instagram estabeleceu isso como regra. Quero te agradecer por você
ter nos permitido ajudar-nos a melhorar o comportamento de todos os colegas, de mim e de todo mundo que trabalha na área de medicina. E como este é um assunto impactante, e hoje o assunto foi telemedicina, mas existem muitos outros assuntos a serem debatidos dentro da área da ética médica, então nós voltaremos a encontrar assim que todo mundo voltar a trabalhar para que todo mundo volte e possamos, de alguma maneira, reduzir o impacto das sindicâncias e dos processos éticos que acontecem dentro do Conselho Regional e Federal de Medicina. A última pergunta, e a vale como despedida. Para o advogado, o comportamento na live é exatamente igual que para médico? Olha, nós temos praticamente as mesmas prerrogativas. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Débora, minha querida. Sem ela, nós não existiríamos, né? Agradecer a todos os nossos queridos, doutor José Irineu e o pessoal que nos prestigiou. E lembrar, professor Efraim, nós tivemos um advogado que, para defender a médica que o contratou, ele usou na defesa dele 32 postagens de médicos dizendo que, se aqueles médicos estavam fazendo a publicidade indevida, aquela médica também poderia fazer. E não é uma denúncia, é isso? Hã? Não termina denunciando 32 médicos? O CRM encarou como denúncia e abriu 32 sindicâncias contra esses médicos que esse advogado utilizou. Então, a ética, ela tem que estar presente em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Professora Efraim, eu agradeço muito ter estado com vocês, viu? É uma alegria. Beijo. Muito Dá um abraço a todo mundo em casa. Se cuidam e boa quarentena para todos vocês. Até qualquer momento. Tudo de bom. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.